nosso palestrante de hoje. Obrigado. Boa noite a todo mundo. Queria agradecer pela presença, ao Pablo pelo convite. Eu vou falar sobre mitos escatológicos e teologia em Platão. Todo mundo consegue me ouvir bem? Vocês precisam do microfone? Melhor falar aqui? Tá. Então, meu tema é mitos escatológicos e teologia em Platão. Eu primeiro vou falar dos mitos, de como a questão mítica chega no pensamento platônico e de como os mitos escatológicos, ou seja, os mitos que tratam da vida, do pós-vida, né? Eles se relacionam com as ideias teológicas em Platão. Se eu perder alguma coisa, me perder demorar para falar, vocês me perdoem, eu não estou muito acostumado a fazer palestras. Só nas universidades de vez em quando, assim. Então, a questão mítica chega em Platão de um jeito muito delicado, porque na Grécia do século 5, 4 a.C., havia uma disputa muito grande de quais as ideias e quais os sistemas pedagógicos iriam prevalecer. Então, em qualquer estudo que vai tratar da questão religiosa, da questão teológica, existem certas passagens das fontes primárias que elas são praticamente citadas em todos os trabalhos. Uma citação de Xenófanes, em que ele fala que Homero atribui aos deuses as coisas mais indignas, e outra de Heráclito, que ele fala que Homero deveria ser punido pelo que ele falou. Tendo em conta o tamanho de Homero para a Grécia, isso chega a ser muito impactante, né? Porque isso demonstra que naquele momento os princípios da sociedade estavam sendo questionados, tanto pelos filósofos quanto por outras tradições. Então, os movimentos dos trágicos, dos poetas trágicos, dos historiadores, todos eles surgem dos próprios sofistas, tudo isso surge num contexto de disputa e de reelaboração das ideias que fundamentam a sociedade grega, a polis. Só que quando isso passa de Platão, a transformação já está tão consolidada que os filósofos olham para trás com olhos muito mais benevolentes. Então, na Metafísica de Aristóteles, a gente tem essa citação aqui. É a admiração, com efeito, que impeliu os primeiros pensadores e também os de hoje as especulações filosóficas. No começo, sua admiração se voltou para as dificuldades que se apresentavam primeiramente ao espírito. Depois, avançando assim pouco a pouco, eles estenderam sua exploração a problemas mais importantes, tais como os fenômenos da Lua, os do Sol e os das estrelas, e enfim a gênese do universo. Ora, o aperceber-se de uma dificuldade e admirar-se é reconhecer sua própria ignorância. É por isso que mesmo o amor pelos mitos é de alguma maneira o amor pela sabedoria, pois o mito é uma composição de coisas maravilhosas. Ou seja, a gente tem um filósofo de mente bastante empírica como Aristóteles, reconhecendo que o amor pelos mitos é de alguma maneira amor pela sabedoria. Isso se dá porque ele já passou de um contexto de disputa e a tradição filosófica ela já está bem consolidada. Então, ele consegue separar muito bem o pensamento místico do pensamento filosófico e estabelecer relações de semelhança. O mesmo não se dá na questão no pensamento platônico. Então, a gente tem pensadores como Luc Brisson, por exemplo, que nesse livro aqui, Introdução à Filosofia do Mito, ele coloca Platão como um grande concorrente ao pensamento mítico. Ele diz que o pensamento filosófico platônico e o discurso filosófico, sobretudo, pretendem fazer frente ao mito, que seria um tipo de discurso inferior, porque não é verificável e, além de tudo, ele não é argumentativo. Ele dá muitas razões para que o pensamento mítico em geral fosse criticado. E uma das principais é o advento de uma nova tecnologia, que é a escrita. A facilidade que a Grécia do século V tinha de armazenar informações discursivas em registros escritos e estáveis
segundo Luc Brisson, causou uma grande mudança nos paradigmas de organização dessa própria sociedade. Então, o pensamento poético até então, que dependia sobretudo da forma métrica, que era mais facilmente memorizável, e da existência de pessoas que se lembrassem dos poemas inteiros e os apresentassem, isso passa a ser... muito obrigado. Isso passa a não ser mais necessário, na medida em que há informação disponível com relativa facilidade de consulta. E ao mesmo tempo que você pode conferir a informação dos poetas com relativa facilidade, se torna muito natural a crítica a elas. Então, passagens homéricas, por exemplo, em que Zeus se une a seres humanos, a outras deusas, ele trai a esposa, ou o próprio Crono, quando ele decepa o pai. Tudo isso parece escandaloso, porque atribui aos deuses condutas indignas do próprio homem. Então, isso causa uma grande ruptura, né, na sociedade. Os paradigmas atuais da sociedade, da polis, que estavam cada vez mais domesticados, e os textos que eram educativos, né, os principais textos educativos para todas as idades. Por isso, a escrita, segundo Luc Brisson, ela permite o advento de certas iniciativas do pensamento muito mais conceitualizantes, que seria o caso da história da filosofia, por exemplo, na qual o registro narrativo, que era veiculado pelos poemas, ele dá lugar a um registro que é predominantemente em prosa, na medida que fica muito mais fácil de reelaborar sobre o que já foi feito, e que ele é sobretudo argumentativo e não mais narrativo. Isso, claro, está muito vinculado a movimentos políticos, como o advento da democracia grega e o movimento dos sofistas, né, que tinham uma ligação muito íntima com as instituições políticas. O Luc Brisson, ele enxerga dois caminhos principais para que respondiam a essa crítica ao mito, né, a esse entardecer do mito. Um deles é o pensamento alegórico, que tentava ver sentidos profundos atrás das narrações míticas. Então, trechos questionáveis, né, que a antropoformização dos deuses pareceria muito radical, né, e muito desconfortável aos padrões éticos dos gregos, eles eram interpretados como se referindo a realidades outras. Só que para a população em geral que vivia no contexto dos cultos aos deuses e também erguia templos a Apolo, a Atena, se situar no âmbito da interpretação alegórica parecia insuficiente. Então você teve o advento da tragédia, né? Os grandes trágicos, né? Não só trágicos como cômicos também, mas as grandes apresentações da sociedade grega, que até hoje tem 33 peças, né, remanescentes aí. Elas reelaboravam o sentido dos mitos. Então as histórias do ciclo troiano, do ciclo tebano, que eram contadas pelos poetas Homero e Hesíodo, elas eram reinterpretadas. E os grandes tragediógrafos conseguiam ditar novos padrões éticos em cima das mesmas narrativas. Eles continuavam a cultuar os mesmos deuses, continuavam a adotar os mesmos padrões centrais de narração, só que o sentido moral, né, e mesmo a composição total e geral, elas eram reelaboradas cada vez mais. E mesmo um crítico literário como Otto Maria Carpo reconhece que o teatro grego tinha um papel tanto ético e político de reelaboração desses princípios gerais da sociedade. Interpretação um pouco diferente tem o Joseph Pieper,
filósofo católico que escreveu esse livro aqui, Mitos Platônicos. Ele reconhece muitas das premissas principais que o Luc Brisson adota e que a literatura em geral praticamente adota consensualmente, só que ele vê Platão como um grande criador de mitos e ele reconhece um papel central nos mitos platônicos, dentro da filosofia platônica. Então ele se opõe a interpretações bastante vigentes e bastante fortes na academia, né, no discurso acadêmico, sobretudo francês e alemão, que tentam olhar as histórias de Platão, os mitos contados por Platão nos diálogos com olhos céticos, como se aquilo não tivesse um alcance filosófico profundo ou que fosse de algum modo acidental ao contexto da narrativa. Na minha apresentação eu vou tentar mergulhar um pouco nesses princípios de interpretação e vou tentar sustentar essa tese, né? Vou tentar dar algum detalhe, né, de como isso pode acontecer. O problema principal do mito, como eu falei, é a questão da inverificabilidade. Então, as histórias místicas elas não são verificáveis, como o discurso sofístico, o discurso filosófico, o discurso histórico se baseia na ideia do testemunho, né, ou mesmo do acesso direto à realidade da qual se fala. Esse tipo de discurso argumentativo e conceitual, ele é muito mais propenso à verificabilidade. Então, qualquer pessoa em qualquer lugar consegue chegar pela própria cabeça, né, àquilo, enquanto o discurso mítico depende de uma autoridade externa ao sujeito. O Remy Brague, ele chama isso, ao meu ver, muito sensatamente, de aporia das origens, né? Aporia é uma palavra grega que quer dizer sem caminho, né? Quando tem uma parede na nossa frente, quando a gente fica confuso, a gente está em aporia. Para ele, o pensamento grego, tanto político quanto filosófico, quanto histórico, se baseia na ideia de experiência direta das coisas. Então, a interpretação que Remy Brague dá ao mundo grego é a interpretação desse povo que consegue verificar com a própria mente aquilo sobre o qual ele age, né? Aquilo que a gente tem como mundo. Só que existe um problema, né? Porque o mundo é dado, né? O mundo é um fato. Heidegger, que gostava muito de enfatizar essa faticidade radical do mundo, da experiência de viver. E isso está presente no pensamento grego em relação às origens do mundo, né? Porque a gente não sabe, né? A gente não estava lá, não há testemunhas diretas. E mesmo nos relatos míticos, a autoridade sobre a qual se fundam os relatos sobre as origens é a autoridade das musas. Só que as musas não são as deusas originárias, elas são filhas de Zeus em memória. Então, existe um espelho entre a figura do poeta, inspirado pelas musas, que conta a história do mundo, que conta a criação e o desenrolar do mundo até o momento presente, e das próprias musas, que não estavam lá na criação do mundo, mas têm acesso a essa realidade, por meio de Zeus. É claro que isso não é explicável, né? Isso é inverificável, por isso se dá uma aporia. Para o Remy Brague, o mundo grego acaba quando essa impossibilidade de verificar através da experiência imediata aquilo que nos trouxe até aqui, quando essa impossibilidade chega à exaustão, né? Então, quando já se explorou ao máximo as iniciativas, né, teóricas, práticas, políticas de viver sem saber, né? Sem viver de modo como confiando a uma autoridade, né? Uma autoridade inspirada. A experiência democrática, a própria experiência democrática, em que os cidadãos são tratados como iguais, né? Se reconhecem como iguais para tomar decisões, ela evoca essa possibilidade, né? de
de acessar o mundo como um todo, né? De ter essa ideia do mundo dentro de si. Eu falo isso porque as interpretações do Joseph Pieper e do Remy Braga são muito semelhantes em relação a esse problema da inverificabilidade das origens do mundo e do fim do mundo também. Para o Joseph Pieper, Platão conta mitos quando ele se depara com essa aporia das origens e quando ele precisa recorrer a algo que não seja mundo, que não esteja presente e que não se justifique com base nesse acesso direto da experiência ou do pensamento. E aí a gente chega ao que seria propriamente um mito em Platão. Eu vou falar os 3 requisitos que o Joseph Pieper menciona aqui nesse livrinho bem curtinho, aliás. Para ele, o mito tem que tratar de uma relação entre deuses e homens, ou seja, tem que ser um plano em que haja o homem, né? E haja uma realidade superior ao homem, seja Deus, seja os daimons, né? Os seres espirituais, ou mesmo heróis que se ascenderam, né? A essa condição, como existe na tradição, né? Religiosa grega. Ele necessariamente precisa ser inverificável, ele não pode ser conferido, né? Ele precisa ser um âmbito de realidade que não pode estar à mão. E o último requisito, que é o que diferencia realmente a tese do Pieper das demais, é que o autor do mito não é que o narrador do mito não é o autor do mito. Então, esse livro, ele sobretudo enfatiza essa confiabilidade que o mito platônico dá a alguém que criou o mito e que não é quem o conta. É claro que a gente está tratando de um filósofo cristão, né? Então ele está olhando para a experiência platônica da escrita, né? da obra literária com olhos cristãos. Isso está bem claro. Pois bem, os mitos escatológicos, né? Os mitos de julgamento de Platão, são 3, sobretudo, que estão nesses diálogos: o Fédon, a República e o Gorgias. São 3 mitos que contam coisas que acontecem a um homem depois que ele morre. Para Platão, nos diálogos, então seguro dizer que o homem é julgado após a morte e que ele é recompensado conforme as ações que ele praticou em vida. Se ele for um homem bom, ele vai para um lugar bom; se ele for um homem mau, ele vai para um lugar mau, vai acontecer coisas ruins com ele. Só que os 3 mitos são muito diferentes. Então, por causa do contexto, né, e dependendo do que acontece, o que Sócrates, né, Sócrates, que é o protagonista dessas 3 histórias, conta sobre o que acontece com o homem depois que ele morre, por mais que as linhas gerais sejam muito semelhantes, né, o homem vai para um lugar onde ele será julgado pelos deuses, conforme os méritos que ele teve em vida. Existem particularidades em cada história que se explica por causa do contexto narrativo nas quais elas se inserem. Então, o Fédon, por exemplo, eu só queria explicar aqui que eu coloquei à disposição eles assim nessa disposição espacial, né? Porque o Gorgias se dá no contexto de disputa. Então, Sócrates está disputando a autoridade com os sofistas. A República se dá no contexto de argumentação um pouco mais livre, né? Então, Sócrates está tentando demonstrar os princípios da sua teoria política, né? E da sua teoria de justiça, eu acho melhor assim, para jovens, né? E no Fédon ele está entre amigos, ele tá, vamos dizer assim, pregando para convertido. Ele está tentando mostrar para os amigos. O Fédon acontece depois que Sócrates na cela, né? Um pouco antes dele tomar o veneno. Então ele está tentando mostrar por que ele fez o que ele fez, né? Ele está tentando convencer as pessoas de que
de que a gente tem bons motivos para a gente ser justo, mesmo que isso signifique coisas extremas. O Fédon, eu sempre achei esse diálogo muito confuso. E não sou eu, como muita gente. Ele tem muitos elementos diferentes. Isso se transpõe para o próprio mito de julgamento dele. Então, ao mesmo tempo que Sócrates narra a história de um homem que vai voltar em formas diferentes, conforme o regime de vida que ele levou, ele conta que o homem vai para um lugar e vai ficar lá, nesse lugar. São informações aparentemente contraditórias, né? Ou que, se não são contraditórias, não são conciliadas no contexto do mito. Mas muito se fala das geográficas, né, que tem no Fédon. Ele lembra até um pouco a Divina Comédia. Ele faz descrições espaciais de para onde vão as pessoas que foram muito más, para onde vão as pessoas que não foram tão más, para onde vão as pessoas boas. E inclusive Aristóteles critica o Fédon tomando essa narrativa geográfica de um modo literal, né? O que muitos platonistas criticam Aristóteles por essa crítica, reputando-a injusta. Mas, de qualquer forma, o Fédon ele se dá num contexto muito radical, né? Que é um contexto de morte, né? Sócrates foi condenado à morte e os amigos dele estão tentando entender por que ele fez isso. É até engraçado, né? Porque os amigos ficam bem reticentes em perguntar para ele, em questionar, né? Porque ele já tinha tomado decisão, ele já tinha sido condenado, ele já ia morrer, e ele pede para os amigos questionarem a ele: pô, vocês acham que não vale a pena fazer o que eu fiz? Então tentem me convencer. Eu fiz isso porque acho que a alma é imortal e porque eu vou para um bom lugar, se eu for justo. E o diálogo trata disso, não sei se todo mundo aqui leu, mas ele é muito bom. O Gorgias, ele é mais interessante, né? Porque ele está no contexto de disputa. Então é Sócrates contra os sofistas, os retóricos em geral, né? Então ele está tentando enfatizar o fato de que o homem bom vai para um lugar bom e o homem mau vai para um lugar mau. E como existem esses outros mitos de julgamento, uma particularidade do Gorgias é que ele é muito simples e nele você tem um destino eterno para a alma, né? Por isso a Juliana diz que o mito do Gorgias ele é o mais próximo da tradição cristã, porque a decisão acontece ali, enquanto na República e no Fédon você tem elementos em que existem grandes espaços de tempo para uma expiação, né? Não vamos dizer pecado, né? Mas da impureza, né? Não vou falar, as palavras são diferentes, né? Seria um miasma. Enfim, vou tomar com licença. A República, de longe, é a história mais conhecida, né? Dentre essas três. E é a mais interessante, porque nela se conta a história de um soldado. Ela é o final da República. Essa história conta de um soldado chamado E, que morre em batalha e não passa pelo rio do esquecimento, né? Então ele volta para a vida lembrando de tudo que aconteceu. E aí acontecem muitas coisas. Ele se encontra com os deuses, né? Ele vê as engrenagens do universo e tudo mais. E ele é colocado numa fila, né? Acontece um grande sorteio em que as moiras sorteiam as pessoas para entrarem numa fila
e nessa fila cada um escolhe uma posição, né? Cada um escolhe uma vida. Então, pessoas que viveram bem, vamos dizer assim, têm a chance de escolher a próxima vida que elas vão ter. E ele se surpreende, né? Que a primeira pessoa a escolher escolhe logo a vida de um tirano, né? Então ela seria um tirano na próxima vida. Platão chama isso de a escolha mais radical possível, né? Porque ao mesmo tempo que ela é determinada pela vida que a gente teve, ela vai determinar a nossa vida, né? Então o estado de alma em que a gente se encontra, né? E que a gente teve liberdade parcial para criar, vai determinar um novo estado de alma, né? E vai tornar mais fácil ou mais difícil a vida para a alma. A Juliana fala que esse é o mito mais pessimista de Platão, né? Porque enquanto o Gorgias tem essa mensagem e o próprio Fédon, né, enfatizam essa mensagem de que mesmo que o mundo esteja contra você, se você for justo, o seu destino final vai ser bom. Ela diz que o mito da República ele deixa espaço para muita coisa acontecer, né? E parece que não há muita liberdade para o homem decidir o próprio destino, na medida em que a próxima vida dele vai ser determinada pela anterior, em grande medida, né? E assim sucessivamente, criando uma bola de neve em que, no fim das contas, essa realidade da necessidade, né, parece muito, muito grande, né? Muito inexorável. Os mitos, cada um, eles são semelhantes nos traços gerais, mas eles são muito diferentes entre si, no contexto da narrativa, né? Então, eu recomendo com entusiasmo que todo mundo leia todos eles, porque se tem uma coisa que Platão sabe fazer muito bem é escrever mito. Mas eu vou voltar um pouco para essa questão da inverificabilidade do mito, porque a gente aqui levanta outro problema de ordem metodológica, né? Porque eu estou tratando dos mitos escatológicos, os mitos de julgamento, vamos dizer assim. E os diálogos em que Platão melhor desenvolve a questão da veracidade, né? A questão do discurso verdadeiro, são diálogos que não contêm esses mitos de julgamento. São mais especificamente o sofista, né? Em que ele dá um critério de verdade como correspondência, o discurso verdadeiro seria aquele que corresponde à realidade, e o Timeu, né? Que lança vários relances de que dos sensíveis, né? No plano sensível, no plano do movimento, né? Em que há movimento, a gente não pode exatamente tratar da ideia de verdade, né? Do jeito que a gente trata realidades imutáveis, né? Como os entes matemáticos, por exemplo. Nesses diálogos, só para eu ver o tempo aqui, nesses diálogos, Sócrates, ele não aparece no Timeu ele aparece, né? Mas ele não é ele que faz o grande discurso. E no sofista é o estrangeiro de Eleia, né, que conduz a argumentação. É interessante que Sócrates ele aparece sobretudo quando a história, né, a narrativa, em contraposição ao discurso argumentativo, a narrativa falada ela trata do que acontece com a gente depois, né? Quando é para falar o que aconteceu antes, né, por que o homem chegou no estado que ele chegou, são sempre outros personagens. Então é Protágoras no diálogo que conta um mito, é Aristófanes que conta outro mito, é o próprio Timeu, né, que faz esse relato, né, que alguns consideram mito, outros não, mas nunca é a questão das origens, né, nunca é Sócrates a mencionar, né, se atrever a mencionar, o que reforça o sentido da argumentação do Joseph Pieper, né, que vê no mito platônico uma confiança grande na autoridade, né, passada externamente, né, no que Kant chamaria de heteronomia.
Mas, de qualquer forma, a questão da verdade está necessariamente ligada à questão da referência, né? O discurso verdadeiro é o discurso que consegue ter um referencial na realidade. A própria ideia de realidade é a ideia de algo que consegue ser referido, né? De coisa, res. Mas, quando a gente vai falar de realidade, problema da linguagem, quando a gente vai falar de coisas, né? Eventos que se passam depois do mundo ou antes do mundo, a referência, né, não pode ser acessível, né? A gente não tem acesso e é a aporia tanto das origens como dos fins, né? Então eu vou ler um pequeno trecho aqui do Luc Besson em que ele trata desse problema em relação a Platão, para mostrar como que essa questão da verdade, da referência e da verificabilidade podem ser tratadas diferentes, de modo diferente, né? Aqui. Como remediar essa lacuna no plano da descrição definida? Não há como escapar de certo uso da imitação indissociável de um antropomorfismo generalizado, como havia bem visto Xenófanes. Em outros termos, são os traços e o comportamento de um humano que são emprestados a toda figura mítica, quer se trate de um deus, de um daimon, de um herói, de um habitante do Hades ou mesmo de um animal, de uma planta ou de um ser inanimado. Um discurso não pode ser qualificado como verificável a não ser que seu referente, que ou se encontra no mundo das formas inteligíveis ou no das coisas sensíveis, seja acessível ao intelecto ou aos sentidos. Nesse caso, a verdade e a falsidade se definem respectivamente como adequação e a inadequação desse discurso ao referente a que ele concerne. Ora, os referentes desse tipo de discurso, que é o mito, não são acessíveis, por definição, nem ao intelecto, nem aos sentidos. Também é impossível verificar se há adequação entre esse tipo de discurso, que é o mito, e seu referente. Disso se segue que o mito deveria estar situado além da verdade e da falsidade. Mas não parece ser esse o caso. Com efeito, o mito é apresentado por Platão, ora como um discurso falso, ora como um discurso verdadeiro. E aí, quando ele vai falar do discurso falso, ele cita sobretudo a República, né? Em que Platão critica Homero, falando que o mito que ele contava era falso, quando ele falava histórias, vamos dizer assim, morais sobre os deuses. E o verdadeiro, ele faz uma citação ao Gorgias, né? Em que Sócrates está falando com um jovem político, né? Eu vou contar uma história agora e você provavelmente vai achar que é só uma historinha. Mas para mim, isso é mais pura verdade. Eu acredito que as coisas se passaram desse modo mesmo. Então, olha, com efeito, o mito apresentado por Platão, ora como um discurso falso, ora como um discurso verdadeiro. Isso se explica por uma mudança de perspectiva. E aqui vem a grande teoria do Luc Besson. Verdade e erro não dependem mais da adequação de um discurso ao referente ao qual se supõe que ele remeta, mas sim da correspondência de um discurso, aqui o mito, com outro discurso, alçado a um nível de norma, a qual esse discurso, que é o do filósofo, e mais precisamente de Platão, certamente, aplica ao mundo das formas inteligíveis ou sobre as coisas sensíveis. A epistemologia, então, cede lugar à censura. A verdade de um mito depende, portanto, em última análise, de sua conformidade com o discurso do filósofo sobre as formas inteligíveis de que participam os entes individuais, que são os sujeitos dos mitos. E isso tanto no domínio religioso, ético e político, quanto no domínio cosmológico. Ou seja, para Platão, para Luc Besson, o mito é verdadeiro quando ele se adequa, né, a outro discurso, que é o discurso sobre as formas inteligíveis ou sobre como as formas inteligíveis se remetem, né, à realidade sensível. Então, a realidade mítica ela está necessariamente submetida à realidade filosófica, né, ao discurso filosófico, que é o discurso exato. Por isso que isso explica como que o Luc Besson ele vê Platão querendo substituir o discurso mítico pelo filosófico, né? E ele vê que Platão atribui um estatuto inferior mesmo ao mito em contraposição à filosofia, porque a filosofia ela serve de critério para definir a verdade e a falsidade do mito.
É claro que a República é o melhor diálogo para corroborar essa interpretação, né? Porque na República você tem modelos de teologia, né? Tipo aí, periteologias, que são paradigmas de referência que vão balizar os mitos criados na cidade justa, assim, que são que a divindade é boa e que ela não muda de forma, né? Ela não causa distorções em si. É claro que essa não é a única interpretação possível, e aqui eu vou me remeter ao Joseph Pieper para mostrar como que ele entende de modo radicalmente diferente. O Luc Besson, ele vai para um caminho em que, em que é seguido sobretudo pelos alemães, né? Como o Werner Jäger, aquele do Platão Pedagogo, o outro, esqueci o nome dele, que tentam reforçar um ideal de cultura, né? um ideal de um ideal de sociedade culta que se baseia em premissas, vamos dizer assim, eu não digo protestantes, né? Porque isso seria muito impressivo, mas vamos dizer epistemológicas, em contraposição a religiosas, não sei. Mas enfim, o Joseph Pieper, que segue uma tradição filosófica muito diferente, ele vê no mito platônico quase que uma devoção de Platão, né? Aquilo que ele chama de antigos. E ele dá um exemplo de uma passagem do Timeu. Eu vou ler aqui. Porque está além da nossa capacidade de falar das coisas divinas, nós temos que acreditar naqueles que falaram delas e podem se chamar a si mesmo, eu estou traduzindo agora, de descendentes de deuses, e assim tem certo conhecimento dado a eles por seus ancestrais. Não é nos permitido recusar credenciais aos filhos dos deuses, mesmo que o que eles nos ensinem seja provável ou demonstrável. E ele levanta 4 hipóteses perante esse trecho do Timeu. Essa frase, essa constatação deve ser interpretada como uma expressão verdadeira de uma devotada aceitação da tradição sagrada que caracteriza o Platão de velhice. Essa sentença é um gesto tático da parte de Platão de evitar qualquer condenação política futura, né, colocando na boca de outra pessoa o que ele pretende falar. Essas palavras são concebidas com ironia ou com muita ironia, que seria a quarta opção. Eu acho que tem um livro chamado Platão e Orfeu, né, do Alberto Barnabé, muito bom, que ele toma como certeza que essa parte é tomada como Platão ironicamente, porque ele já entende que quando Platão se remete a essas realidades teológicas, né, que são do orfismo ou dos mistérios de Eleusis ou da religião cívica, mesmo da religião cívica, ele se contrapõe criticamente, né? E ele não aceita. Isso é uma questão mais difícil, em que eu não queria entrar, eu só queria mostrar como que a questão da verdade do discurso mítico e a questão de como Platão enxerga isso pode levar a interpretações muito diferentes. E eu queria enfatizar como na questão dos mitos de julgamento isso está ligado a um fato histórico, né? Que é o fato da condenação de Sócrates por Atenas. No mito do Gorgias, Sócrates, o Eric Feiglin diz que o Gorgias é uma explosão, né, de revolta de Platão, que é quando Platão demonstra a grande indignação com Atenas por causa da morte de Sócrates. E ele usa esse diálogo para mostrar que os mestres, né, e os políticos e os pretensos políticos da cidade não acreditavam de fato
que aquilo que eles estavam falando era o bem, né? Que eles adotavam teorias de justiça desiguais, né? E que era Sócrates que foi condenado a, aquele a adotar uma teoria de justiça em que realmente tomava o bem como base e fim. Mas enfim, todos esses três mitos escatológicos que eu falei, o do Gorgias, o da República e o do Fédon, a República é o que menos faz referência necessariamente à condenação de Sócrates por Atenas, embora ela demonstre aquilo que Sócrates entendia como justiça, né? Então ele imagina qual seria o modelo político justo e ele tenta mostrar isso para alguns jovens. E é por causa das ideias políticas de Sócrates que Sócrates é condenado. Então, mesmo que em contraposição ao Gorgias, que é um manifesto muito direto, e o Fédon, que trata de um fato histórico, a República também tem uma importante relação com a condenação de Sócrates por Atenas. E geralmente quando você vai analisar a questão da teologia em Platão, a mesma questão de como Platão trata o mito, se tem por assumido uma distinção entre o pensamento socrático e o pensamento platônico, que se baseia em premissas que não estão necessariamente ligadas ao texto, à fonte direta, né? Se baseia em outros autores, né, que não estão explícitos ali. Só que quando a gente vai tratar dos mitos de julgamento, eu acho muito difícil dissociar eles da intenção particular do diálogo, né, e dos elementos literários que o compõem. Então, quando Sócrates morre, né, tem quatro diálogos principais. Um é o Tífano, que trata dele indo para a condenação. O outro é a Apologia, né, em que ele se defende. O quarto é o Fédon, né, que ele vai morrer. E o terceiro é o Críton, em que esse amigo dele, chamado Críton, entra na cela de noite e tenta convencer ele de que é melhor ele fugir, né, já que ele foi condenado injustamente. Sócrates, ele ia morrer no dia seguinte, né? Ele foi condenado para morrer no dia seguinte. Mas ele sonhou em que uma mulher de vestes brancas falava com ele essa frase aí: Sócrates, no solo fértil de Fiti estaremos no dia terceiro. Essa frase mostraria para ele, né? Seria uma revelação dada em sonho do fato de que ele não morreria no dia seguinte, ele não morreria no mesmo dia, ele ia morrer daqui a 3 dias, né? E é muito interessante, né, que isso tenha sido relatado por Platão no Críton, porque isso não é somente uma frase, é só uma citação. Essa mulher está citando Homero e está citando uma passagem do Canto Nono da Ilíada, em que Aquiles ele já se retirou da guerra, não sei se todo mundo leu Ilíada, né? Mas Aquiles se retirou da guerra e está ameaçando voltar para Fitia. E aí quando o Agamenon, depois de morrer muitos soldados aqueus, manda uma embaixada para tentar convencer Aquiles a voltar para a guerra, Aquiles diz que não vai voltar e tenta convencer o personagem mais próximo dele a ir com ele, tipo assim, fica aqui comigo, não volta pro Agamenon não, que se a gente se correr tudo bem, os deuses forem favoráveis, no solo fértil de Fitia estaremos no dia terceiro. O contexto da Ilíada é muito diferente do contexto do Críton, né? Porque no Críton Sócrates de fato morre em 3 dias. Há um evento religioso que não permite que ele morra imediatamente a condenação, a pena de morte ter sido imputado como seria o padrão, mas ele acaba morrendo depois. Na Ilíada, Aquiles ele acaba voltando para a guerra depois que Patroclo morre, né? E aí ele acaba morrendo. Então, o resultado a qual levou essa frase, né, é muito diferente nos dois casos. Só que
essa citação a Homero em um contexto tão radical quanto o julgamento de Sócrates, né, e a condenação de Sócrates por Atenas, mostra que, no mínimo, há uma importância dos versos homéricos em relação à vida de Sócrates, e que ele, enquanto figura histórica, levava os versos, né, e o pensamento expresso pelos versos seriamente ao ponto de ter sonhado. Não tem conta sobre sonho, né, mas os versos estarem presentes em um contexto tão radical assim. Isso, é claro, não é muito levado em consideração quando a gente vai pensar nas interpretações, né, que os comentadores dão ao pensamento mítico de Platão. Por quê? Porque os mitos, né, de Platão, sobretudo os mitos relacionados à figura de Sócrates, não levam em consideração esse evento central, que é o evento do julgamento de Sócrates por Atenas. Então, não consideram como associados, né, a esse eixo principal, que seria um fato histórico. E aí a gente entra na questão da teologia em Platão, né? Como os mitos escatológicos estão relacionados à questão teológica dentro dos diálogos platônicos. Eu já li alguns livros, né? Porque isso é o tema da minha dissertação de mestrado, Teologia em Platão. E pelo que eu vejo, os principais livros sobre o assunto não fazem discriminações muito claras entre o objetivo literário dos diálogos e das passagens dos diálogos a qual o comentador se remete e as realidades teológicas que ele entende, né? Então, por exemplo, quando eu falei da questão da verdade por correspondência, né, verdade por adequação, que o estrangeiro de Eleia, que é um personagem que fala no Sofista, é o Quitimeu, que é um outro estrangeiro também fala no diálogo de nome Timeu, eu não atribuí esse critério, né, de verdade como correspondência a Platão necessariamente, né? Porque o objeto da minha apresentação são os mitos escatológicos, né? E eles têm a figura de Sócrates como principal. Sócrates é o protagonista, né? E vamos dizer assim, ele é o principal interessado nos mitos escatológicos, porque foi ele que morreu, ele foi condenado por Atenas. Só que fica muito difícil, né? 2.400 anos depois, a gente conseguir fazer essas discriminações de por que Platão colocou isso desse jeito, por que ele colocou esse elemento literário. É claro que, como outros elementos da doxografia, outras fontes primárias, mostram que existia de fato uma relação muito íntima entre Platão e Sócrates. E seria muito estranho, né, assumir que Platão trataria os elementos relacionados à morte de Sócrates de um jeito desrespeitoso, né? Que ele fizesse grandes desenvolvimentos literários inexatos a respeito do que se passou. Então, o Fédon, o Críton, o Eutífron e a Apologia de Sócrates são diálogos que dificilmente serão vistos pelos comentadores como imprecisos do ponto de vista histórico em relação à totalidade do texto, o que pode acontecer com outros diálogos, como o Cratio, sei lá, o Alcibíades, ou diálogos que não são considerados escritos por Platão propriamente. De qualquer modo, a gente tem que os mitos escatológicos se relacionam à teologia de Platão, se a gente pode dizer que Platão tem uma teologia, né? Inclusive a palavra teologia foi cunhada pela primeira vez por Platão, não sei se vocês sabem disso. O primeiro registro que se tem da palavra teologia, teologia, é uma palavra grega, é na República de Platão, mas ela não trata de teologia no sentido que a gente tem hoje, né? Uma sistematização racional sobre realidades divinas. Ela trata de modelos de teologia, que seria modelos de mitologia, né? Jeitos que a gente pode falar dos deuses sem ofendê-los, sem contar mentira, né? Ele está criticando Homero. Então é curioso, a primeira vez que a palavra teologia aparece, ela não quer dizer teologia, ela quer dizer mitologia. Mas hoje em dia ela quer dizer teologia, né?
Então, quando a gente fala de uma teologia de Platão, a gente está falando de como Platão pensava as realidades divinas, né? Como o pensamento platônico expressava. A principal questão é a questão tem um alemão chamado Rie que ele deixa muito claro o apanhado histórico. Ele coloca duas interpretações principais da questão teológica em Platão. Uma ele chama de interpretação metafísica, que as formas inteligíveis seriam o Deus de Platão, né, a realidade suprema, e que tudo seria submetido a isso. E outra seria a interpretação cosmológica, né, que também conferiria divindade aos deuses, aos corpos celestes, aos deuses da religião cívica. Eu só queria dizer que um estudo desse tipo é muito complicado, né? E por mais que o estado da questão que ele expõe seja em grande medida exato, eu sinto que falta esse cuidado com os elementos literários e com a justificativa, né, de como esses elementos literários se relacionam aos fatos históricos, sobretudo em relação à morte de Sócrates, quando se vai falar da questão teológica em Platão. Então, vamos supor que, por exemplo, Platão enfatiza a questão das formas inteligíveis e Sócrates se atém a mais aspectos da religiosidade cívica grega. Isso pressupõe uma distinção entre pensamento platônico e pensamento socrático que nem sempre é justificada, né? Já que a gente, quando está falando disso, está num estágio posterior da questão. E isso tem muita relação com o filósofo que batiza o Instituto, né? O Instituto São Tomás, que foi, não sei se o maior, mas um dos maiores, certamente, filósofos a fazer distinções entre aquilo que são realidades de fé e aquilo que são realidades de razão, né? Então, quando eu comecei a me interessar pelo estudo da teologia em Platão, que foi a minha dissertação de mestrado, eu estava lendo muito teologia, né? Estava lendo especificamente a Suma contra os Gentios, em que se coloca de jeito muito claro, né? Como era próprio do doutor comum, a distinção entre aquilo que a gente acessa conforme a nossa fé, né? Então, de um jeito que Kant chamaria de heterônomo, né? Confiando na autoridade das Sagradas Escrituras, e aquilo que a gente acessa com a nossa razão, né? Através da nossa possibilidade de conferir com os próprios olhos. De qualquer modo, voltando para a questão dos mitos escatológicos nos diálogos, eles sempre concluem os diálogos, o que é muito, muito interessante, né? Porque Platão faz desenvolvimentos filosóficos, às vezes, muito importantes, na República, certamente, muito importantes, que legam milhares de anos de estudo, muitas pessoas interessadas. Mas aquilo que conclui esses diálogos é sempre uma história uma narrativa, né? Não verificável, não argumentativa do que acontece com a alma depois que ela morre. Então, o fato de Platão concluir grandes obras, né? Grandes diálogos, inclusive em extensão, né? O Gorgias e a República são muito extensos, o Fédon não é pequeno, com mitos, né? Diz muito sobre, talvez não diga tanto sobre o estatuto do mito, né, perante o pensamento platônico, mas certamente diz muito sobre a questão do mito dentro da escrita platônica, né, enquanto elemento literário. Então, nesses três diálogos que tratam de papéis, que tratam de ocasiões políticas importantes, né, o Gorgias uma ocasião de disputa, a República uma ocasião de explicação e o Fédon uma ocasião de justificação, né? De mostrar o que aconteceu depois. Tudo isso acaba em um mito escatológico. A figura de Sócrates é central, é sempre ele a contar os mitos. Então ele conta os três mitos e ele conta mitos que
não vou chegar a dizer que são contraditórios, mas que são diferentes entre si. E como que a gente vai explicar isso? A gente vai tomar o Fédon como o mito mais verossímil, porque verossimilhança, inclusive, é uma parada interessante, é uma palavra muito boa para se referir ao mito, né? Porque tem a veracidade e tem a semelhança. Mas a gente vai tomar o Fédon, já que ele está mais radicalmente ligado à morte de Sócrates, ele vai ser o mais exato para atribuir o que aconteceu, e aí o mito da República e o mito do Gorgias vão ser secundários para interpretar o pensamento socrático, em contrapartida vão ser centrais para interpretar o que seria o pensamento platônico, do que acontece após a morte. É difícil, não dá para saber. Mas eu acho que uma boa interpretação para isso, né, e um caminho metodológico seguro, é enfatizar o aspecto literário de Platão, né? O gênio literário de Platão, que coloca sempre elementos no diálogo que definem seus limites. Então, todo diálogo tem um título. Então, por exemplo, a República, que chama Politeia, né? Regime de governo. O Gorgias chama Gorgias, o Fédon chama Fédon, que são interlocutores aos quais Sócrates se dirige. Minha pista principal é que isso expõe os limites intrínsecos do diálogo, né? Então, por exemplo, as primeiras palavras do Gorgias são no combate e na luta. Por quê? Porque ele está tratando de uma ocasião de combate e luta. E as últimas palavras são: e depois de ter ouvido e falado tudo isso, nós nos separamos. Ele está falando, Sócrates está se referindo ao Gorgias. Então, ele é um contexto de ruptura, né? O mito escatológico vai enfatizar a questão da ruptura. A República, ela começa como: descia ao Pireu para assistir à festa da deusa. Então, a República trata da politeia, né? É Sócrates dialogando com a questão dos regimes de governo. Então, o diálogo, que é essa forma literária, se não inventada, pelo menos levada à perfeição por Platão, ele tem uma força intrínseca que precisa justificar todos os elementos que estão inseridos nele. Sejam esses elementos um discurso filosófico, sejam esses elementos um discurso mítico, discursos míticos, né? Então, quando a República acaba com o mito escatológico de ela fala que e o Joseph Pieper enfatiza isso, sotsei, acho que é o verbo, que essa história contada possa salvar a nós também, como salvou a né? Então, o mito da República seria como salvação, né? A República teria como objetivo a República, que é esse diálogo de Sócrates com a ideia de regime de governo, teria como objetivo mostrar que a política, né, deve ter como objetivo principal deixar um homem justo, né, para que ele possa se salvar depois que ele morrer. Vamos chamar isso de moral da história, né, em linhas muito gerais, né, porque eu já não tenho mais tempo. E é isso, eu acho que inclusive já são 8h30, eu vou... Não sei se eu posso me alongar muito mais, me deram 1 hora de palestra. Pode? Mais um pouquinho? Então, a posição platônica, gente, tudo isso fica muito difícil de ver, né? O que Platão achava dos deuses. As formas eram deuses, os deuses continuavam sendo deuses. A proeminência socrática nos mitos escatológicos, ela torna tudo mais difícil, né? Especialmente se a gente for tentar fazer suposições sobre quando os diálogos foram compostos em relação a qual fase da vida de Platão eles estavam se inserindo, né? Então, o Gorgias foi quando ele ficou revoltado, a República foi quando ele já estava no final, o Fédon ele estava querendo ser exato. A posição platônica fica muito difícil da gente bater o martelo, né? Eu acho que o máximo que dá para fazer é dar bons motivos de porque a gente pensa o que a gente pensa e justificá-los.
a pista que eu sigo atualmente é essa, dos elementos literários do diálogo, né? E ver o diálogo platônico como uma conversa do interlocutor principal com aquilo, com ou outra pessoa, né? E vai tentar explorar os limites dessa pessoa. Ou uma ideia, como regime de governo, leis, criação do mundo. Gostaria de dar um exemplo aqui de como aparece a questão teológica lendo um pequeno trecho do Fédon. O Fédon é o diálogo que conta a morte de Sócrates, né? E nele, no epílogo dele, aparecem passagens muito importantes mostrando como Sócrates se portou diante da morte, né? Antes de tomar a cicuta, o guarda deu a taça para ele, né? Aí ele falou assim: dize-me, é ou não permitido fazer com essa beberagem uma libação às divindades? Ou seja, ele queria pegar um pouquinho da água e jogar no chão, e oferecer às divindades. Aí o guarda falou: só sei, Sócrates, que trituraremos a cicuta em quantidade suficiente para produzir seu efeito, nada mais. Entendo, mas pelo menos há de ser permitido, e é mesmo um dever, dirigir aos deuses uma oração pelo bom êxito dessa mudança de residência, daqui para o além. É esta minha prece, assim seja. Em seguida, sem sobressaltos, sem relutar nem dar mostras de desagrado, bebeu até o fundo. Nesse momento nós, que então conseguíramos com muito esforço reter o pranto, ao vermos que estava bebendo, que já havia bebido, não nos contivemos mais. Foi mais forte do que eu. As lágrimas me jorraram em ondas, embora com a face velada estivesse chorando apenas a minha infelicidade, pois está claro, não podia chorar de pena de Sócrates. Sim, a infelicidade de ficar privado de um tal companheiro. De resto, incapaz muito antes de mim de conter seus soluços, Criton se havia levantado para sair, e Apolodoro, que mesmo antes não cessara um instante de chorar, se pôs então, como lhe era natural, a lançar tais rugidos de dor e cólera, que todos os que o ouviram sentiram-se comovidos, salvo a verdade o próprio Sócrates. Que estás fazendo? Exclamou. Que gente incompreensível! Se mandei as mulheres embora, foi sobretudo para evitar semelhante cena, pois, segundo me ensinaram, é com belas palavras que se deve morrer. Acalmai-vos, vamos, dominai-vos. Ao ouvir essa linguagem, ficamos envergonhados e contivemos as lágrimas. Quanto a Sócrates, pôs-se a dar umas voltas no quarto, até que declarou sentir pesadas as pernas. Deitou-se então de costas, assim como lhe havia recomendado o homem. Ao mesmo tempo, este, aplicando as mãos aos pés e às pernas, examinava-os por intervalos. Em seguida, tendo apertado fortemente o pé, perguntou se o sentia. Sócrates disse então. Sócrates disse que não. Depois disso, recomeçou no tornozelo, e subindo aos poucos, nos fez ver que Sócrates começava a ficar frio e a enrijecer-se. Continuando a apalpá-lo, declarou-nos que quando aquilo chegasse até o coração, Sócrates ir-se-ia. Sócrates já se tinha tornado rijo e frio em quase toda a região inferior do ventre, quando descobriu a face, que havia velado, e disse estas palavras, as derradeiras que pronunciou: Criton, devemos um galo a Asclépio. Não te esqueças de pagar essa dívida. Assim farei, respondeu Criton, mas vê se não tens nada mais para dizer-nos. A pergunta de Criton ficou sem resposta. Ao cabo de um breve instante, Sócrates fez um movimento. O homem então descobriu. Seu olhar estava fixo. Vendo isso, Criton lhe cerrou a boca e os olhos. Tal foi Equécrates, o fim do nosso companheiro, um homem de quem podemos bem dizer que entre todos os de seu tempo que nos foi dado conhecer, era o melhor, o mais sábio e o mais justo. Assim acaba o Fédon e assim acaba a minha palestra.